vida, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Um ótimo dia para vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana produtiva, cheia de graça, saúde, sob a bênção do Senhor. E nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. É uma bênção a gente aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estou orando, ainda não tenho a resposta, mas estou pedindo direção para o exercício de 2025. E enquanto a gente estiver por aqui, né, tomando banho, comendo carne, fazendo a obra de Deus, devemos cada dia servir. Eu tenho muito desejo de ser útil até o último dia. Não sei, mas o meu Deus está no controle de tudo. Então, nosso texto, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo mais do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bom, no conceito dos homens, no conceito aceito, é elogiado e exaltado quem se destaca, quem faz atos grandiosos. Se é um músico, o elogio é para quem lota um estádio. Se é pregador, o destaque é para quem forma grandes auditórios. Se é escritor, o destaque é para o best-seller. É quem vende mais. É quem se faz a maior atração de leitura. Se é o empreendedor, é quem ganha mais. Os conceitos são trabalhados pelo resultado visível. No tratar das coisas materiais, é assim que funciona. No Economos de Deus, no conceito da casa de Deus, é diferente. Jesus tinha estado numa ceia com os seus discípulos, todos ali, certamente, muito tranquilos, se servindo. Depois ele exerceu uma atividade que era comum
aos servos. Digamos que um mestre convidasse outro mestre para a sua casa. O mestre convidado deveria ter os pés lavados, visto que andavam em estradas poeirentas, e o convidado, o anfitrião, colocava um servo para servir o convidado, lavando os pés. Olha, eu conheço isto por experiência e dá um conforto, dá um alívio. Você não tem nem o tempo para o banho, nem a água para o banho. Digamos, você está numa viagem, é uma parada rápida em algum lugar. Se você lava pelo menos os pés, já é um conforto, já é uma ajuda. Agora imagina andando em estradas poeirentas, o pó bem moído do movimento dos animais e tal, de poeiras, poeira, estrada de terra. Então, lavar os pés era proporcionar um conforto ao convidado. Na ceia que Jesus estava com seus discípulos, talvez tivesse muitos servos para fazer isto. Mas Jesus levantou-se da ceia, colocou sua túnica ali, possivelmente onde ele estava sentado, utilizou uma toalha e uma bacia, como os servos faziam, e lavou os pés aos discípulos. Eles devem ter ficado meio atônitos com aquela atitude. Quando chegou a vez do Pedro, Pedro recusou. O Pedro recusou. Não, o senhor não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter tempo, não vai ter parte comigo. Aí ele exagerou, então lava meus pés, minhas mãos, meus braços, minha cabeça e tal. Também não é assim. E quando Jesus terminou, sentou-se e foi dar a lição. Aqui é a lição prática. Vós me chamais mestre e senhor. E estão corretos, vocês estão corretos. Eu sou mestre e senhor. Agora, se eu, que sou o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu sempre tenho cuidados quando ministro nesses temas. Aqui o Senhor Jesus não instituiu uma cerimônia. É tanto que não houve na história do Pentecoste, não houve lá na Ásia, não teve isto em Antioquia, não teve em Éfeso. Nós só encontramos uma outra cerimônia de banho assim, digamos, lavar os pés, lá em Filipos, o Paulo e o Silas, depois da surra. Não tinha cerimônia de lava-pé. Isso é invenção, são invenções dos religiosos. Agora, Jesus queria dar um exemplo. Ele era o mestre que estava presente. Ele era o Senhor que estava presente. E ele era também o Senhor que estava se servindo juntamente com seus discípulos. O mestre comendo com os seus discípulos. De repente se levanta e toma uma bacia, toma uma toalha, cinge-se de uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos para mostrar humildade. Se eu, que sou mestre, que sou o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo de submissão, exemplo de humildade, exemplo de serviço ao próximo. Jesus diz, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também.
Não era a implantação de uma cerimônia. Procura mostrar na Bíblia que você não tem. Não tem. Não tem nas 7 igrejas do Apocalipse, não tem, você não encontra. Não existe a cerimônia do lava-pé nas Escrituras. Não foi uma cerimônia, foi um ato. Jesus não implantou um costume, ele deu um exemplo. Mas ele diz aqui, e é maravilhoso aprender, ele diz, na verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Vocês não podem recusar o serviço ao próximo, é isso que significa. Vocês não são maiores do que o mestre, vocês não serão superiores aos outros eleitos, os outros ungidos. Vocês não foram chamados para grandor humano. Vocês não foram chamados para exaltação humana. Eu vos digo, em verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, se recebeis, se observardes estas coisas, observando, compreendendo, bem-aventurados sois, colocando em prática. Meus amados irmãos, nós, servos de Deus, cristãos do Novo Testamento, libertos da corrupção, da idolatria, libertos dos outros males, decididos a andar com o Senhor e ser um aprendiz permanente todo o tempo buscando a direção e a presença de Deus. É bem-aventurança. Fazer isto é maravilhoso. E nós, andando assim, fazendo assim, nós estamos mostrando que aprendemos. A lição do Senhor Jesus foi prática, absolutamente prática. Teóricas foram as suas palavras, a lição foi prática. E eu costumo dizer, aprendendo com Jesus, nos dá a condição de sermos os melhores. Se aprender com Jesus, se torna um melhor discípulo. Que Deus abençoe e guarde as vossas vidas, as nossas vidas. Eu necessito da direção, da graça e da bênção do Senhor. Me sinto muito bem, feliz, tranquilo. Estamos sepultando 2024. Eu estou com toda a disposição para servir, muito bem servido na minha igreja, excessivamente bem recebido, fazendo a obra de Deus de uma forma absolutamente prática também, no meu feitio. Tudo meu é pequenino quanto eu, mas tudo persevera. A família da nossa intercessão hoje é a família, uma das famílias que é tradição conosco. O irmão César Garcia. É muito bom, irmãos, na família de Deus a gente ter isto. Eu conheci, fui tirar umas fotos. Conheci um fotógrafo chamado Edson Mello, já está com Jesus. Aí o Edson Mello me escutava no rádio.
O Edson Melo transmite a minha programação para o Garcia, irmão do César. E eu fui recebendo apoio, recebendo ligações, recebendo dinheiro deles, ajuda deles. O Edson Melo foi para o Garcia foi para a Glória, o Edson Melo foi para a Glória, o César Garcia está bem, com sua esposa, a irmã Francisca, seus filhos, o Paulo César e o Felipe, e o seu neto, o Júlio. E depois eu conheci boa parte da família. Conheci os pais do Garcia e do César, o irmão Manuel e a irmã Luzia, que já estão com Jesus. E eu estou aqui me preparando para ir também, porque a maioria dos meus amigos já foram. Então, vamos orar. A intercessão é pelo César Garcia, a irmã Francisca e o seu lar. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor profundo, Senhor, revelado ao mundo através da cruz. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela unção do teu Santo Espírito, nos fazendo aptos para ensinar, para pregar, para amar a tua igreja, para ser, meu Senhor, uma testemunha. Querido Jesus, abençoa a tua igreja em toda a terra. E agora te apresento, Senhor, especialmente o irmão César Garcia, a irmã Francisca, o Felipe, o Paulo César e o Júlio. Toma eles em tuas santas mãos, guarda, dá a tua graça e abençoa os familiares do irmão César, abençoa os familiares da irmã Francisca. Guarda cada um, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu tem o poder de salvar e pode se revelar a cada um deles. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.